Amém, glória a Deus. Quantos trouxeram a sua apostila? Livro Fator Antioquia, capítulo 2. Você que esqueceu o livro, não tem problema, você vai acompanhando com a pessoa que está do seu lado. Se a pessoa do seu lado não tem, a gente vai mandar esse material. Não sei se eu já mandei em PDF também. Mandei, pastor? Não, né? Eu vou mandar o PDF para o pastor Bruno. Ele pode mandar. Você tem um grupo no WhatsApp? Estou mandando agora para o pastor Bruno. Ele vai mandar aí no grupo, tá? E aí você pode acompanhar pelo arquivo. Hoje mês passado a gente falou sobre a igreja em Antioquia, né? O capítulo 1 do livro Fator Antioquia. Esse o apostólico transformacional, o apostólico missional. Falamos sobre a mentalidade apostólica, falamos sobre a unidade de uma igreja local que vivencia a grande comissão, falamos sobre lideranças saudáveis, falamos sobre a convergência entre os ministérios, pequenos grupos, falamos sobre a diversidade dos dons, mas a multiplicação ou a formação da imagem de Cristo a partir dessa mobilização. E hoje eu queria falar sobre o segundo capítulo do nosso livro. Está carregando ali o livro, já vai chegar aqui com você. Sobre o apostólico no contexto contemporâneo, como que uma igreja local ela pode desenvolver a partir da sua liderança, a partir da liderança de cada ministério, de cada pequeno grupo, cada setor, cada departamento, cada área, uma mentalidade apostólica contemporânea. Ou seja, hoje, nesse momento, nessa estação, nesse ciclo que estamos vivendo, como que uma igreja ela se posiciona apostolicamente em detrimento a tudo que está acontecendo e a todos os setores, ou todos os montes, ou todas as áreas de influência, assim como você queira falar, na sociedade contemporânea. E isso é muito importante, porque quantos pastores temos aqui? Levante sua mão. Quantos obreiros temos aqui? Quantos líderes temos aqui? Você viu? Então não quer dizer que o meu título ele vai determinar o nível de influência e impacto que eu trago para o mundo. Porque no novo mundo de Deus, na nova criação de Deus, na nova mentalidade de Deus, todos aqueles que fazem parte desse novo nascimento, eles vão liderar, eles vão apacentar, eles vão co-criar, eles vão corroborar, eles vão construir junto com Deus essa nova cidade, ou esse novo mundo, esse novo sistema. Vocês estão comigo? Amém? Então não tem a ver aqui sobre o título apostólico, o título pastoral, o título evangelístico, o título profético, o título do ensino de mestre. Não, tem a ver com o encargo. Diga assim: eu tenho um encargo para transformar realidades. Você acredita que você vai poder transformar cidades, estados e países? Não. Você acredita que você vai poder transformar cidades, estados e países? É possível, meu irmão. Mas como assim, pastor? É possível? É possível. Né? Há 10 anos atrás, eu estava do lado dos generais na minha casa que foram enviados para transformar a realidade do Haiti. E aí, ano passado, o governo do Haiti me liga para poder levar empresários daqui lá para o Haiti e colocar na nossa mão portos, aeroportos, terras, alqueires, até mesmo ilhas. Como que isso funciona? Não é porque você é um político? Não. Não é porque você é um empresário? Não. Não é porque você é um apóstolo? Não. É porque você é alguém transformacional. É porque você é um missionário, ou seja, um embaixador, um diplomata, um cônsul, um representante do reino de Deus. E você vai corroborar, cooperar e coherdar com Cristo as nações. Porque estamos falando de um reino de sacerdotes, ou um sacerdócio que reina com Cristo. Isso é o novo mundo, Apocalipse 21.
Novos céus e nova terra. Então a nova criação de Deus, hoje é possível. Você desenvolver essa mentalidade a partir de uma mentalidade já recriada com Cristo. Então você chega em uma cidade, você chega num bairro, ou numa casa, ou num pequeno grupo, ou numa igreja, ou numa esfera, ou num setor, numa cidade, num estado, num país, num continente, você vai chegar como alguém que representa já esse novo mundo de Deus. E você vai construir a partir dessa nova mentalidade de Deus, em Cristo Jesus. E aí você vai dar os nortes, você vai dar os princípios, você vai dar o fundamento, você vai dar a planta baixa, você vai dar... Você está entendendo ou não? Porque é como a arca, ela foi desenvolvida dentro do design de Deus. Noé foi um representante para poder construir aquilo que era a nova criação de Deus, a salvação da humanidade. Você está entendendo? Então quando você chega em Burkina Faso, quando você chega em Burundi, quando o pior PIB do mundo, o pior IDH do mundo, quando você chega no Haiti, pior IDH, pior PIB da América Latina, você chega não simplesmente para abrir uma célula, você chega não simplesmente para desenvolver o ministério, você não chega simplesmente para abrir ou alugar uma igreja, você não chega para abrir um orfanato, abrir uma escola, abrir uma faculdade, construir uma casa de acolhimento, construir uma base missionária. Tudo isso é simples, a gente fez, mas a gente não faz isso por causa das estruturas. A gente faz isso porque a gente está declarando uma palavra de transformação de realidade. Aí você vai ser um representante legal desse reino. E aí você vai ditar como que funciona o reino de Deus. Porque o reino de Deus está aqui. Está em nós. Porque o Espírito não habita em ti, o Espírito habita em... Porque o reino não habita em ti, o reino habita em... Porque Cristo não habita em ti, Cristo habita em nós. Então se Cristo habita em nós, o reino habita em nós, o Espírito habita em nós, logo, aquilo que é e será, vem para a evidência. E esse reino desce, essa cidade desce. Essa mentalidade desce, esses princípios descem. Então, entende que vai algo muito mais além. Que aquilo que você está fazendo aqui na igreja de Itapema Sertão, Mevan, tem um impacto direto com aquilo que Deus está fazendo no globo, ou não? Então, as leis precisam ser ditadas. Os princípios precisam ser ditados. Os nortes, o conselho de sabedoria. Entende? Então tome muito cuidado com aquilo que você fala. Você é um representante legal desse reino. Vocês estão comigo? Então toda igreja, todo líder, toda equipe que tem uma mentalidade de uma liderança apostólica contemporânea, ele tem que discernir aquilo que o céu está declarando hoje, os princípios, os valores, inclusive discernir as movimentações que alteram para poder, de uma maneira linguística, antropológica, totêmica, passar aquilo que Deus está comunicando para essa realidade, para esse sistema, para essa sociedade hoje. Vocês estão comigo? Então, o apostólico, num contexto contemporâneo, nós percebemos que a ideia de uma igreja apostólica ela vai muito mais além do que um título ou posição formal, trazendo à tona uma compreensão mais profunda, abrangente, e prática do verdadeiro significado de ser enviado por Deus. Você é enviado por Deus, sim ou não? No contexto do Novo Testamento, o apostolado não era definido por status ou hierarquia, mas sim por uma função essencial, um chamado divino para o serviço, liderança e expansão do reino de Deus. Olha para mim. Quando nós falamos de liderança apostólica, liderança de ministério, liderança de pequenos grupos, liderança de departamento, de área, de setor, a gente está falando de hierarquia. E a antropologia missional, a antropologia apostólica, denota para você um nível de hierarquia. Mas se for pensar um nível de hierarquia, não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Compreende? Porque aquilo que é formatado de cultura linguística, aquilo que é formatado de essências, valores, pensamentos, que gera aquilo que chamamos de a cultura, essa cultura social, isso não é passado somente de maneira hierárquica, mas também hereditária.
mas também é hereditário. Aquilo que é passado de geração em geração. Aquilo que é passado de pai para filho. Aquilo que é passado de liderança para liderança. Então veja, você só está fazendo aquilo que você recebeu. Aí eu te pergunto, como que foi o que você recebeu? Já parou para pensar que geralmente quando você vai entrar nesse ambiente, que não é um ambiente do verdadeiro apostólico, mas da falsa liderança apostólica, da crítica. O departamento tal, o ministério tal está fazendo tal, mas eu não concordo. Quem não concorda está sem corda. Ele está sem cordas de amor, né? Como Jeremias vai dizer, com cordas de amor. A única corda que você tem que ter é de concordar com o amor. Porque quando você não concorda, você está discordando do amor de Deus, que é capaz de nos atrelar por entranháveis afetos. Né? Então aí você entra nesse falso apostólico, que não é de um construtor, obrigado, não é de um sábio construtor, é de um desconstrutor. Por quê? Porque geralmente você vai baseado em quê? Naquilo que você recebeu. Eu aprendi na escola dominical que se faz assim. Eu aprendi no seminário teológico que se faz o ministério, o departamento assim. Eu aprendi com os meus pais, meus pastores, de onde eu vim, assim. Percebe? Mas, quando você olha para o reino de Deus, você não passa simplesmente aquilo que você recebeu, hierarquicamente e hereditariamente. Você recebe, você transmite aquilo que você recebeu por uma porção de hierarquia de baixo para cima. Você recebe por uma porção de herança de amor. E aí você não impõe. Você coloca a mão e você constrói junto. Não é? Então não tem a ver com o status, uma posição. Certo? Essa visão ela transcende as estruturas humanas. E nos lembra que o coração do ministério apostólico está em obedecer à grande comissão. Como Jesus declarou em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos em quê? Todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O ato de discipulado de estruturas, o ato de discipulado de nações, é você estar dizendo assim, eu fui enviado apostolicamente como líder de ministério, um líder de pequeno grupo, um líder de departamento. Para quê? Para formatar estruturas sociológicas, filosóficas, antropológicas, eclesiológicas, a partir de um padrão de um reino que não é desse mundo. Porque o reino desse mundo vai ditar para você que ela é uma comunidade comprometida com a missão de Deus no mundo, com uma mentalidade voltada para o envio e a proclamação do Evangelho. Então pare para pensar, se a sua liderança, se o seu posicionamento da igreja local, Mevan, Itapema, Sertão, não está corroborando com a prática ou a praticidade missiológica apostólica de uma liderança saudável que vive igreja local em missão, é porque você não está proclamando o verdadeiro evangelho. O falso evangelho está sendo proclamado a partir de você. Então tome muito cuidado. Quando você perceber que você não está discipulando pessoas, ganhando pessoas para Cristo, que você não está tocando pessoas, curando pessoas, libertando pessoas, então você está fazendo o contrário. Porque não existe duas formas, existe uma só. Ou você cura ou você fere. Ou você liberta ou você aprisiona. Ou você discipula ou você afasta. Ou você está cuidando ou você está defraudando. Não existe meio termo. Vocês estão comigo? Então, se o resultado da minha liderança, se o resultado do meu posicionamento apostólico, profético, do ministério, do encargo que eu estou inserido, não está gerando os frutos necessários, e não estamos falando de números, mas de essência, de característica, de desenvolvimento, a outra coisa você está fazendo. Então, viu que a finalidade de tudo que fazemos aqui é a reconstrução de pessoas, é a transformação de homens e mulheres, a transformação de mentalidades. Por quê? Porque quando eu transformo uma mentalidade de alguém, esse alguém é discipulado, transformado, é batizado, é enxertado, é enviado, inclusive, para desenvolver a mesma coisa que você está desenvolvendo, eu estou co-criando o novo mundo, a nova realidade de Deus.
Então, nessa medida, eu preciso somente pregar o Evangelho. É o Evangelho do Reino de Deus que é capaz de transformar qualquer mente. Somente ele. Porque maior do que o milagre de abrir águas, de abrir o mar vermelho, é o milagre de abrir uma mente. Ponto. A proclamação do Evangelho faz com que a liderança apostólica que eu carrego, que eu possuo, transforme realidades que essa mentalidade dentre 8 bilhões de pessoas, essa uma pessoa dentre 7 bilhões, 999 milhões, eu estou corroborando com o novo mundo de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Se Deus vai transformar novos céus e nova terra, e Ele vai fazer, a partir disso, uma nova humanidade, esse humano que eu estou alcançando pela pregação do Evangelho do Reino de Deus, estou transformando a sua mentalidade. Logo, eu estou corroborando com aquilo que Deus está fazendo. Então eu faço parte de uma mentalidade de reis e sacerdotes. Vocês pararam para pensar agora? Vocês têm noção do que é isso? Você está cooperando com Deus na nova criação. É possível, pastor? É. Por quê? Porque você está gerando um novo ser. Como que eu gero um novo ser? Lembra com a conversa de Jesus com Nicodemos? Então quer dizer que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Então quer dizer que eu tenho que voltar para o útero da minha mãe? Não. Quer dizer que da sua mãe você nasce da água do homem, da mulher, do líquido amniótico. Mas no novo nascimento de Deus, a nova geração de Deus, a nova criatura de Deus, você nasce de um útero paterno, da água do Espírito. Eu não sei se ficou claro para vocês. Eu vou repetir. Você lembra da história de Nicodemos? Como que eu faço então? Já fiz isso, já cumpri aquilo, já desenvolvi isso, já formatei aquilo, já... Como que eu faço? Nicodemos, como um bom religioso, né? Eu falo para Jesus, esse caminho aí, se for preciso eu entrego, se for preciso eu dou, se for preciso eu vou para cima e tal, tá tudo bem? Aí Jesus dá uma palavra para ele. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nascer de novo? Como assim? Por que nascer de novo? Porque quando você nasceu, nós nascemos de uma mulher, sim ou não? Quem é que nasceu? Todos nós nascemos de um útero, sim ou não? A partir de um líquido, sim ou não? Um líquido que se chama líquido amniótico. Uma água, ok? Que possui oxigênio, hidrogênio. Por isso que é H2O, né? Você nasceu desse sopro, desse oxigênio divino que foi inserido dentro de um útero materno. E agora, você precisa nascer de novo. Como que você nasce de novo? Você não vai voltar para o útero da sua mãe. Você vai voltar para o útero de um pai. Porque, na verdade, antes de chegar no útero de uma mãe, saiu de um pai, sim ou não? O que é uma semente, o sêmen? Por que sêmen? Semente. Isso é maturidade apostólica, gente. Antes de chegar no útero de uma mãe, saiu de uma semente paterna. Então, de Eva, você nasceu. Mas agora você precisa nascer do novo Adão. Por quê, pastor? Porque o nascimento de Eva corrobora para a criação do homem. Mas o nascimento do novo Adão corrobora para o nascimento da nova criatura em Deus. Aí Jesus chega para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, é necessário você nascer. Nascer agora, de novo, da água do Espírito. Porque da água do líquido amniótico da sua mãe, você nasceu na antiga criação, na antiga aliança.
a partir da paternidade do primeiro Adão. Mas nesse novo nascimento, você nasce da água do Espírito, a partir do segundo Adão, que representa o geral, uma nova criação, novos céus e nova terra, uma nova humanidade que movimenta reino de sacerdotes apostólicos e proféticos para cocriar, para gerar, para estabelecer e para fazer novos nascimentos em Deus. Vocês estão comigo? Ficou claro isso? É difícil? Agora você entende a responsabilidade que você tem aqui nessa casa? Então, cada vida que você alcança aqui, cada pessoa que você traz cura, libertação, transformação, prega o evangelho do reino. Que seja no departamento infantil, quem é do ministério infantil aqui? Que seja no departamento de homens e mulheres, quem trabalha com homens e mulheres aqui? Casais, famílias, os pequenos grupos, quem é dos pequenos grupos aqui? Do louvor, do Ministério da Infância, cada ministério, cada departamento aqui, saiba que com a proclamação do evangelho do reino de Deus, você está fazendo com que a igreja se fundamente, seja fundamentada a partir do princípio apostólico e profético, que carrega consigo a cura àqueles que estão enfermos, a libertação àqueles que estão cativos, a salvação àqueles que estão perdidos, porque o novo nascimento, a partir de Cristo Jesus, é evidente a partir da ferramenta que Deus concedeu a você, independente do ministério, independente do setor, independente da área que você está. Isso faz parte do novo nascimento de Deus. Vocês estão comigo? Como Paulo expressa, eu retorno a dizer, ao refletirmos sobre o papel de uma igreja apostólica, entendemos que ela é uma comunidade comprometida com a missão de Deus no mundo, com a mentalidade voltada para o envio e a proclamação do Evangelho. Porque essa abordagem está enraizada nos exemplos dos apóstolos, que não apenas receberam um chamado, mas também se dedicaram a cumprir esse propósito com fidelidade, como Paulo expressa em Romanos 10, 14 a 15. Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão aqueles que não ouviram falar? E como os ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Toda liderança saudável, ele carrega consigo uma mentalidade de cocriação, de coerência, de cooperação. É por isso que você está aqui hoje. Porque você é o líder que Deus chamou para poder pregar o Evangelho. Uma igreja apostólica é, portanto, uma igreja enviada, comprometida em alcançar aqueles que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho. Cristo Jesus é o Evangelho. Cristo Jesus é o padrão do novo nascimento. Cristo Jesus é o novo Adão. Cristo Jesus é o padrão da nova criação de Deus. Então, independente da ferramenta, do dom, do ministério, do setor, do departamento, você precisa pregar o Evangelho de Cristo. O termo apóstolo, derivado do grego apostolos, significa aquele que é enviado, aquele que representa o governo de envio de Deus. Essa designação carrega consigo a responsabilidade de levar as boas novas a todas as pessoas, independentemente das barreiras culturais, linguísticas ou geográficas. Esse chamado é refletido na experiência de Antioquia, descrita em Atos 13, de 2 a 3, onde o Espírito Santo separou Barnabé e Paulo para uma obra específica, e a igreja, em obediência, os enviou a cumprir a sua missão. Vocês estão comigo? Todas as vezes que Deus chama alguém, ele chama alguém e separa essa pessoa, a palavra chamado, kaleo, ou vocação, vocare, é estabelecida por Deus para a separação de homens e mulheres que vão corroborar, que vão ferramentalizar o novo nascimento de Deus para a nova criação de Deus.
Então, todas as vezes que você vê alguém sendo separado para o ministério, não é separar ministério para alguém. Deus não separa ministério para uma pessoa. Deus separa uma pessoa para o ministério. Então, nunca ore dizendo assim, eu queria muito que os meus pastores, meus apóstolos, meus líderes separassem o ministério para mim. Você nunca vai receber. Porque homens não recebem ministério. Mulheres não recebem ministério. Homens e mulheres são separados por Deus para a obra do ministério. E eu não vou perguntar se faz sentido. É interessante, né? Quando você vê, por exemplo, Efésios 4, de 11 a 12, Cristo deu uns como apóstolos e outros como profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? Esse texto destaca a diversidade de dons e funções do corpo de Cristo, mostrando que o apóstolo faz parte de um plano maior que equipar os crentes para servir. Como diz o nosso pastor Luiz Hermínio, você não tem um chamado e você não tem um ministério, você não tem um propósito. É o propósito que tem você, é o chamado que tem você, é a vocação que tem você, é o ministério que tem você. Entende isso? Além disso, uma igreja apostólica e missional, ela não apenas envia, mas também prepara e apoia aqueles que são chamados para a missão. Isso envolve discipulado, isso envolve treinamento, isso envolve o uso de estratégias que ajudem a conectar a mensagem do Evangelho aos contextos culturais específicos. Como Paulo fez em Atos 17, 22 a 23, você sabe muito bem. Ao falar no Areópago, ele usou a cultura e as crenças locais como ponto de partida para apresentar Cristo. O livro Fator Melquisedeque, ele traz isso muito claro. Como um bom diplomata do reino, como um bom embaixador do reino, como um bom representante legal, uma carta viva do rei e do reino de Deus, é possível expressar a cultura, o reino, o padrão, os fundamentos, os valores, os princípios de Cristo Jesus e desse reino em frente a reis, imperadores, filósofos, sociólogos, líderes locais, pregando o Evangelho e trazendo eles não por persuasão simplesmente, mas pelo poder do Evangelho, da graça que restaura qualquer mentalidade. E ele faz isso em Atos 17. E o avivamento acontece em 3 sábados. Uma multidão de pessoas, a Bíblia vai dizer em Atos 17, entrega a sua vida à mensagem que Paulo proclamou. Porque todo líder, todo obreiro, ele é um representante legal. Ele é um diplomata do reino de Deus. Assim hoje, nessa contemporaneidade, a igreja apostólica deve ser criativa e sensível em sua abordagem, permanecendo fiel à verdade do Evangelho enquanto se adapta aos desafios e oportunidades do mundo contemporâneo. Por isso, irmãos, portanto, somos chamados à reflexão sobre como a igreja pode aplicar o conceito de apostolado em um mundo de constante mudança. O mundo está mudando. Como que nós aplicamos isso? Os apóstolos tiveram essa compreensão. É necessário, nesse tempo, discernir a forma, porque a forma pode alterar, como diz o nosso pastor Luiz Hermínio. Os fundamentos não. Mas como a igreja contemporânea, apostólica, profética, que crê no reino de Deus, no governo do Espírito, nos 5 ministérios, na paternidade, como diplomaticamente, linguisticamente, missiologicamente, eu vou poder acessar um homem que está em adultério, uma mulher que está na prostituição, uma criança que está em vulnerabilidade, um prefeito de uma cidade, um governante, um empresário, um morador, uma pessoa em situação de rua. Como que eu posso alcançar alguém que está desigrejado? Como que eu posso acessar uma mentalidade e comunicar de uma forma em que ele compreenda
E que ele possa acessar e ser acessado pelo Evangelho de Cristo. Como? Discernindo a linguagem certa. Se prontificando, se posicionando para comunicar do jeito certo às pessoas certas. Então, se for com criança, você vai comunicar. Você não vai falar com a criança do mesmo jeito que você fala com um adulto. Sim ou não? Então, às vezes, você não está tendo resultado também. Não é simplesmente porque você não está pregando o Evangelho. É porque você não está comunicando o Evangelho na linguagem certa, na forma certa, na movimentação certa. Então, às vezes, agora fecha o parênteses, né? Às vezes, não é que você não está pregando o Evangelho enquanto líder, enquanto ministro, enquanto pastor, enquanto obreiro em tal ministério, em determinado departamento, ou área, ou setor, ou de influência aqui dentro ou lá fora. Você está pregando o Evangelho. Mas também, às vezes, é porque você não está comunicando da maneira certa. Mateus 24,14, este Evangelho do Reino será pregado em todo mundo para testemunha de todas as nações, e então virá o fim. Esse pregado aí é a maneira em que o Evangelho é comunicado de forma inteligível, aplicável e aceitável a qualquer faixa etária, cultura, gênero, idade, cor, raça, tribo. Porque você vai pregar com a sua vida o Evangelho, martiricamente, testemunha. Mas você vai comunicar com a sua língua, com o seu idioma, com a forma certa, com a linguagem corporal, com a linguagem do amor, com a linguagem do serviço, com o toque. Tudo isso são formas. Porque você precisa comunicar a um adulto de uma forma, com a criança de uma forma, com o indígena de uma forma, com o africano de outra forma, com o rei de uma forma, com o empresário de uma forma, com a pessoa em situação de vulnerabilidade com uma forma. Vocês estão conseguindo me entender? Então, às vezes, o problema que eu tenho, o problema que você tem, não é que você não está pregando o Evangelho. É porque você precisa moldar, transformar a forma que você está pregando o Evangelho. Vocês estão comigo? Então, às vezes, a gente fica assim, poxa, por que eu não estou conseguindo dar frutos? Eu estou pregando o Evangelho, eu sou crente, vivo em santidade, tenho o temor do Senhor, me formei, me graduei, aprendi como que é que utiliza minhas graduações, meus dons, meus talentos, minhas ferramentas, minha profissão, meu negócio, minha empresa, ou nossa. Aprendi teologicamente, missiologicamente, eu sei pregar o Evangelho. Mas, talvez, é a forma como que você está pregando o Evangelho que não está trazendo o resultado ou os frutos certos. Portanto, somos chamados à reflexão sobre como a igreja pode aplicar o conceito apostolado em um mundo em constante mudança. Assim como os apóstolos no Novo Testamento, somos chamados a ser agentes de transformação, desbravadores de novos territórios espirituais e proclamadores da esperança encontrada em Cristo. Em 2 Coríntios 5:20, Paulo nos lembra de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Uau! Você tem noção que é isso ou não? Abre a sua Bíblia aí. Abre esse texto para você gravar, decorar, sublinhar. Você está falando de forma, pastor? Sim. É só você perceber como que o texto vai dizer aí. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Tem outra tradução aí? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Tem outra tradução diferente aí? Pode ler, se tiver outra tradução. Pode ler aí, alguma outra tradução. A minha diz assim, como se Deus exortasse por nosso intermédio. 2 Coríntios 5, 20.
Outra tradução. Pessoas que são embaixadores da parte de Cristo, mas Deus por nosso lugar. Meu Deus. Ou da parte de Cristo, nos reconciliei com Deus. Você viu o que é ter uma mentalidade apostólica, transformacional, missiológica, ser um embaixador, ser um diplomata, ser um líder, ser um obreiro? Intermediação, intercessão, proclamação, rogar, intermediar, proclamar, pacificar, introduzir, interceder. Você é um representante legal de Deus na terra. Você tem jurisdição e legalidade. Isso é autoridade. Jurisdição, porque você tem as leis cravadas no seu coração. E legalidade, porque você está sobre os princípios de Deus. Então, quando você fala, é como se Deus estivesse falando. Você está entendendo isso, não? Quando você abre a sua boca, é como se Deus estivesse falando. Meu Deus, isso é muito importante, gente. Então, como eu ouvi de um profeta esses dias na minha casa, tome cuidado como você fala. Irmão, esses dias eu estava escrevendo um documento para o príncipe do Catar. Esses dias eu estava escrevendo um documento para embaixadas, para ministros, para reinos. Literalmente. Por quê? Por causa da missão de Deus. Vocês viram o que está acontecendo com a Venezuela? Vocês viram nas nossas plataformas ali do Mevan Global a nossa movimentação? Sabe o que é isso? É Deus dizendo para nós, é possível sim eu levantar Josés que vão governar sobre nações. Não para ser chefe, mas para ser intermediadores, pacificadores, provedores, intercessores. Vocês estão comigo? Não é para receber, é para doar. E aí passou nas nossas mãos, irmão, milhões esses dias. E eu disse para Deus, Deus me dá os recursos. Ele disse, eu vou passar na sua mão, se prepara. Milhões. Aí eu disse, poxa Deus, eu queria ter na minha conta. Aí Deus, eu não preciso estar na sua conta. Eu tenho toda a conta. Eu disse, Deus, eu queria os aviões agora. Não precisa você ter um avião. Eu vou te dar o avião da Gol, o avião da Força Aérea Brasileira. Eu tenho ouro e prata. Eu tenho os reis e os governos na minha mão. Reis, príncipes, ministros. Levanta sua mão aí onde você está agora. Com a jurisdição e a legalidade que possuímos, com a autoridade que impulsionamos, nós declaramos em nome de Cristo Jesus recursos humanos e financeiros passando por sua mão. Reis, tronos, governos, empreendimentos, aviões, helicópteros, navios, casas de acolhimento, nós declaramos em nome de Cristo Jesus. Não peça para você, e Deus lhe dará. Não peça para você e Deus lhe dará. Porque esses dias eu disse, Deus, se eu tivesse os milhões na minha conta, eu colocava lá e comprava os medicamentos e eu ia lá na Venezuela e colocava lá tudo e distribuía. Deus disse assim, não. Eu tenho as pessoas que têm os medicamentos e os recursos para isso. Você não pode fazer sozinho. Eu vou te conectar com as pessoas certas. Por quê? Porque se você fizer sozinho, Deus não ativa uma nova mentalidade no coletivo. Tome cuidado em como você ora.
Tome cuidado como você prega. Tome cuidado em como que você fala, como que você comunica, como você expressa, como você reage. A reação, meus irmãos. A reação. E interessante que em algumas movimentações como essa, como há 10 anos atrás, quase, e agora, essa semana, alguns líderes, empresários, ministros, às vezes, eles não querem isso que você carrega. Eles querem o seu serviço. Mas quando você demonstra o que você carrega, a partir da reação, de pacificação, de intermediação, de amor, de cuidado, de coletividade, eles dizem assim: nós não precisamos do teu serviço, precisamos daquilo que você é. Não é o teu serviço, meu irmão, que vai transformar cidades, casas, células, pequenos grupos, ministérios, estados, países, as nações. Não é o teu serviço. Não é a tua habilidade. Eles não querem o que você faz. Eles clamam quem você é. O filho maduro de Deus. Porque você não tem nada. Você não tem nada. Você não faz nada, quem faz é Ele. É quem você é, o necessário. Ai, irmãos, eu estou encharcado de uma santa compaixão esse dia. Parece que um toque um amigo saudoso, Gregório McNulty, parece que me alcançou esses dias. Um toque de paixão, sabe? De compaixão, de amor pelo perdido. Mas o perdido é aquele que está em alta vulnerabilidade. Não, o perdido que está cheio de petróleo. O perdido que está cheio de ouro. O perdido que está cheio de autoridade, de governo. Cara, não sei o que aconteceu comigo esses dias. O meu coração parece que está sendo... Sabe quando um coração está sendo expandido? Pronto para implodir em amor. Talvez Deus está demonstrando como que está o coração dele. Porque quando a Bíblia diz em Apocalipse que os reinos e os governos e as nações estão sujeitas a Cristo, não é por causa de autoritarismo, é porque ele morreu por todos eles. Talvez seja isso que vai causar um impacto transformacional sobre as nações. Homens e mulheres, líderes, homens de governo diplomático apostólico que estão disponíveis e dispostos a morrer pela causa da grande comissão. Nós declaramos em nome de Cristo Jesus uma mentalidade de liderança apostólica missional, onde líderes, homens e mulheres de Deus estão disponíveis e dispostos a morrer pela causa dos sistemas não alcançados. É como se Deus exortasse por nosso intermédio. Por isso somos embaixadores de Cristo. Essa identidade de embaixadores destaca o nosso papel como enviados de Deus, representando o seu reino em cada esfera da vida. Que seja arte, entretenimento, que seja na ciência, nos negócios, na família, nas autoridades, na política, no terceiro setor, no social, em tudo. Porque Deus vê tudo em todos, porque Cristo é tudo em todos. Que a igreja contemporânea, à luz desse chamado apostólico, permaneça focada em seu propósito eterno, glorificar a Deus e fazer seu nome conhecido entre as nações, cumprindo com paixão e obediência à missão de expandir o reino, como Jesus prometeu em Mateus 24:14, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nesses próximos 15 minutos, passando 45 minutos aqui com vocês, eu queria explorar aquilo que vai ser a introdução para o próximo capítulo, para o próximo mês, as estratégias missiológicas para uma igreja em missão. E agora, a partir de agora, a gente vai poder ferramentalizar, irmãos. E aí poder falar sobre estratégias. Mas antes de falar de estratégias, de ferramentas, nós precisamos falar de característica. Porque Deus não quer aquilo que você faz. Deus quer quem você é.
E aí quando ele tem aquilo que você é, aí sim, ele quer aquilo que você faz também. Porque aquilo que você faz, foi ele que fez primeiro. Vocês estão comigo? Aquilo que você faz, ele fez primeiro. Aqui na terra como no céu. Aquilo que você faz, ele fez primeiro numa realidade espiritual. Porque se Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus, Cristo já fez tudo aquilo que você pensa que está fazendo pioneiramente. Nós só estamos co-criando, nós só estamos inovando. Porque, na verdade, tudo aquilo que é criado, já foi criado primeiro por Ele. Às vezes não foi materializado. É assim como a formação do homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, planejamento estratégico. E formou o homem do pó da terra. Plano executivo, plano gestor. Então aquilo que você sonha em executar, em inovar, em desenvolver, ministerialmente, eclesiologicamente, missiologicamente, teologicamente, empresarialmente, politicamente, estrategicamente, Deus já fez em uma outra realidade. Então quando você desenvolve algo novo, no ministério, no pequeno grupo, na família, na igreja, na área, no setor, no departamento, não se esqueça, Deus já fez primeiro. Deus já fez primeiro. Vocês estão comigo? Que é para quê? Para que você não glorifique-se a si mesmo. Você não pode confiar na força do seu braço. Você não pode confiar nas suas próprias estratégias. Quando ele precisou andar em cima do planejamento estratégico que Deus desenhou. Moisés precisou andar em cima do planejamento estratégico que Deus desenhou. Salomão precisou andar em cima do planejamento estratégico que Deus desenhou a partir do seu pai Davi, e Davi a mesma coisa. Jesus também. Jesus cumpriu a vontade do seu pai. Assim como estava escrito. Não é desde Isaías, é desde Gênesis e antes mesmo de Gênesis. Porque o cordeiro já tinha sido imolado, sacrificado estrategicamente antes da fundação de todas as coisas. Então, se Cristo andou estrategicamente em cima de um plano gestor divino, paterno, exponencial e sacrificial, por que nós teimamos em não andar em cima daquilo que Deus desenhou? De visão, de missão, de objetivo, de público-alvo, estratégico. Aqui eu queria abrir um parênteses com você. Quando os pastores dessa casa, quando a liderança dessa casa, estrategicamente desenhar os passos que nós precisamos caminhar sobre eles, entenda que é como se Deus intermediasse, rogasse, profetizasse, comunicasse aquilo que você precisa caminhar por cima. Porque Deus mesmo respeita o plano estratégico. Jesus caminhou em cima daquilo que foi projetado para que ele caminhasse. Ele não falhou um ponto nem uma vírgula. Por isso que no final do livro vai dizer: maldito seja aquele anátema que tirar ou pôr um ponto ou vírgula daquilo que está escrito. Então deixa eu te falar. Quando desenharmos para uma igreja, para um departamento, para uma área, para um pequeno grupo, para um ministério, não coloque nem ponha um ponto nem uma vírgula. E nem retire também. Pode mudar? Pode mudar, óbvio. A forma, os princípios são inegociáveis. Vocês estão comigo? Então eu queria que você fosse com esse sentimento. No próximo mês,
Na próxima aula a gente vai adentrar em alguns fatores estratégicos, como exponenciar, como alavancar. Podemos debater uma mesa, fazer uma movimentação de perguntas e respostas. Agora a gente vai poder conversar, dialogar um pouco, expor aquilo que está no coração. Isso tudo é necessário. Mas agora você vai comunicar de uma maneira coletiva, sabendo o princípio apostólico, sabendo a mentalidade da unidade da igreja, compreendendo que você não vai expor simplesmente aquilo que você aprendeu, mas você vai filtrar aquilo que você aprendeu, convergindo com aquilo que Deus está te ensinando agora, contemporaneamente. Vocês estão entendendo? Agora começou a fazer sentido para vocês? Vocês achavam que simplesmente você ia estar aqui sentado, aprendendo um monte de teoria, aprendendo um monte de teoria e não iriam executar? Que nada. Agora que vai começar a escola, a plataforma, o ensino, a liderança, o equipagem, sei lá o que você queria chamar disso. Essa mesa preparada para pastores e líderes aqui em Itapema Sertão. E aí vamos começar a sonhar. Quais são as melhores formas da gente fazer juventude? Quais são as melhores formas, os formatos para desenvolver evangelismo e missões? Ministério da Infância, casais, homens, mulheres. E deixa eu te falar, a resposta de tudo isso aqui, de cada departamento, cada ministério, cada liderança, não está em mim. Está em vós. E nós extrairemos, colocaremos na mesa. Para quê? Para que uma sábia construção seja edificada sobre uma mesa, que é a rocha, Cristo Jesus. Que Jesus tenta explicar às vezes, e a gente não vai errar fazendo dessa forma, pastor? Vai. Porque Jesus faz uma mesa e explica o que vai acontecer, que ele vai morrer, vai ressuscitar, vai voltar. Aí sabe o que acontece? Os caras não entendem. Sabe o que ele faz? Quando ele volta, ele faz uma mesa de novo. Porque os caras não entendem. E a gente não vai entender também não. Poxa, pastor, mas a gente está aqui para aprender, para entender. Mas até que chegamos à estatura do varão perfeito, a mentalidade de Cristo Jesus, irmãos, estaremos sempre no 99,9% de aprendizado. E a gente vai montando esse quebra-cabeça, cada peça no seu devido lugar, cada estrutura, cada conhecimento, cada ferramenta, cada dom, cada talento, pode ter certeza, aquilo que você carrega será exponenciado, será aprimorado, convergido, enxertado, desenvolvido, complementado, porque olha para a pessoa que está do seu lado agora. Ele complementa você. Olha para a pessoa que está do outro lado agora. Dá um sorriso Colgate para ele aí. Ela complementa você. Então você não vai andar sozinho. Você não pode desenvolver ministério sozinho. Não existe liderança solitária. Não existe minha visão, meu plano, meu objetivo, meu sonho, meu ministério. Não existe minha casa, minha esposa, meus filhos, meu negócio, meu. Quem fala meu é criança. Não existe nada teu, porque é tudo nosso. Vocês estão comigo, não? É tudo nosso. E a partir dessa fundamentação, aí que partimos para o próximo ponto. Agora sim, agora está um pouco mais claro, discernir o propósito, discernir os tempos, as estações, os formatos, o modo. Vou me conectar com as pessoas certas. Logo, as geografias, a execução disso, uma casa, um pequeno grupo, uma cidade, uma empresa, uma prefeitura, um departamento, uma nação, um governo. Agora isso aí é só o resultado natural das coisas. Porque alguns conselheiros, né, alguns mentores, alguns consultores, alguns coaches, alguns mestres, alguns apóstolos, profetas, evangelistas, alguns pastores vão poder dizer para você assim: mude de lugar, mude de ambiente, você vai se conectar com novas pessoas, aí você vai discernir o modo certo, você vai entender o ciclo e o tempo, e aí você vai compreender o propósito. Acredito nessa trilha, mas eu acredito ao contrário. Você vai compreender o propósito
vai entender os ciclos, vai discernir as estações, vai compreender o modo disso, vai se conectar com as pessoas certas. E aí você vai acessar os territórios e os ambientes adequados para você aplicar aquilo que você compreendeu dentro do propósito. Então, a partir desse fundamento, eu te aconselho, compreender o propósito? Vamos juntos agora discernir os ciclos, entender os modos certos, as estratégias adequadas para se conectar com as pessoas que vão corroborar e construir aquilo que Deus está falando com você ou com nós. E aí a geografia de Itapema e das nações da terra serão impactadas pelo poder do Evangelho em Cristo Jesus. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Não há o que